Seja bem-vindo, doutor Eduardo Greco. Obrigado, Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Tudo bem. Hoje vamos falar sobre prisão de ventre. E este é um assunto que principalmente para as mulheres, acho que mais de 90%, né? A mulherada é quem mais sofre com prisão de ventre, né? E por que a mulher tanto sofre com prisão de ventre? Vamos começar pelas meninas, né, que estão nos assistindo lá. É verdade. A questão é hormonal, né, Kátia? Então, a prisão de ventre nas mulheres, por conta da questão hormonal de vocês, diferente dos homens, a sobrecarga de hormônios, leva a ter um intestino mais, vamos dizer assim, um linguajar, né, mais preguiçoso, que o pessoal gosta de falar. Mais lento, né? Altera, na verdade, o termo certo é o peristaltismo, né? Então, é a movimentação de todo o trato gastrointestinal. E os hormônios femininos, principalmente a progesterona, acabam alterando esse peristaltismo. Então você pega, por exemplo, a mulher, e aí se a gente somar o fato de gravidez, gestação, a maioria das mulheres em fase de gestação pioram muito prisão de ventre, entendeu? Então por uma questão hormonal. Então precisa ficar atento nisso e cuidar. Cuidar de que jeito? Vamos passar as dicas todinhas com o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião para você. Temos os nossos mitos e verdades. Aqui você já vai entender como que vai ser importante essa mudança. Isso. Quem não evacua todos os dias sofre de prisão de ventre. Não, isso é um grande mito, é um mito. Kátia? Isso é um grande mito. Você não precisa ir ao banheiro todo dia para que o seu intestino esteja regularizado. É óbvio que se a pessoa fica 5 dias, 6 dias... Aí, né? Não, agora tem pessoas que evacuam dia sim, dia não. O importante é o seu organismo, você criar um ritmo, você criar uma identidade, a gente fala, própria disso. E o que altera muito as pessoas são questões situacionais que também acabam atrapalhando. Tipo, a gente viaja, o intestino parece que sabe onde a gente está. Isso é muito comum, exatamente. Né? Você viaja as duas coisas, né? Ou a pessoa prende o intestino, fica um tempo sem para se adaptar e existe a questão emocional e a questão de troca de alimentação, a viagem, às vezes você faz uma viagem longa de avião, já muda totalmente os horários, você come mal durante o voo, já altera. E também questões de trabalho e até de vergonha, né? Tem muita gente que tem vergonha de utilizar o banheiro, então fica segura, não utiliza, vai tentar só em casa, chega em casa também não conseguir utilizar o banheiro e isso vai só prejudicando. Mas quando a pessoa vai segurando para não ir ao banheiro, parece que aquilo vai meio que endurecendo as fezes, né? Exatamente, porque as fezes é o que? É a nossa alimentação. Você vai ter o intestino funcionando melhor ou pior de acordo com a sua alimentação e principalmente o que está aqui, o nosso grande salvador, que é a água, né? Então se a pessoa segura as fezes do intestino, ela vai retendo e vai puxando essa água. Depois do período, vai juntando mais fezes, não consegue ter a água com a quantidade ideal para que tenha umas fezes melhor, para evacuar melhor. Aí acaba ressecando, endurece. Em alguns casos a gente recebe pessoas até jovens, isso é muito comum nos idosos, né? Idoso fica acamado, fica lá em casa, não se alimenta direito, acaba tendo as fezes endurecidas e precisa de apoio médico, hospitalar, para fazer lavagem e retirar isso. Isso não é raro, não. Não, né? isso não é muito raro, problema, não. Isso é um problemaço, isso é um problemaço. Vamos ver mais um mito ou verdade? Beber água ajuda quem tem intestino preso. Essa é a grande verdade. Esse é o fato principal que acho que a gente sempre... A gente brinca nas aulas com os alunos e tudo mais que as pessoas guardam 10% do que a gente fala, sabe? Então hoje, se a gente tem que passar um recado legal, é água, porque a água é o fator fundamental para o seu intestino funcionar melhor. As fezes o seu intestino vai funcionar bem se houver uma hidratação adequada. Então é fundamental a água. Tem gente que se preocupa muito com a quantidade de fibras, mas aí come um monte de fibras, aí come ali granola, um monte de coisa, mas não toma água. Então aquilo vira um cimento. A alimentação, né? A prisão de ventre, a alimentação, o funcionamento do intestino vai depender o quê? Da alimentação. Você trouxe aqui alguns itens que depois a gente vai decorrer o que é melhor, mas é isso. É a fibra, é a forma do que você vai comer e hidratar. E a água, Muita água, exatamente. Vamos ver mais um? Olha lá o próximo. Comer mais fibras é recomendado para quem tem prisão de ventre. Maravilha, Kátia. Você está matando a pau no mito e verdade. Viu? Já aprendi tudo com vocês, clonei vocês. Exatamente, porque é fundamental, é a nossa alimentação. Então, quanto mais fibra você fornecer para o seu organismo, você vai ter a formação de um bolo fecal melhor. Então, o pessoal fala, mas eu como alface, para que serve? Para isso. A alface não tem tanta... nutricionalmente falando, não é um alimento que tem tanta coisa, tão importante, mas
faz parte do quê? Primeiro, para que você não exagere na alimentação. Que te dá saciedade, né? A alface já ajuda, então as verduras frias principalmente ajudam a dar essa saciedade. E na sequência vai formar um bolo fecal melhor se você se hidratar adequadamente e você vai voltar a evacuar no seu ritmo. Não tem esse desespero novamente. Eu vou a cada 2 dias, mas tudo bem, você está indo, está funcionando perfeitamente, não precisa desesperar e correr atrás. Agora, 5 dias, 6 dias, procure o seu médico. Agora, e crianças que também têm prisão de ventre? Isso. Tem bebês que têm prisão de ventre, né? Isso é uma questão muito interessante e muito comum. Os bebês, no início, Kátia, esses bebês têm uma imaturidade do sistema nervoso deles ainda, e o sistema nervoso também faz parte do intestino. O que é normal, né? O que é normal. Então, você sempre estimula o quê? A amamentação, leite materno prolongado. Por quê? Vai evitar a prisão de ventre. Quando a mãe, por alguma dificuldade, ou introduz o leite, que não sejam fórmulas infantis, na alimentação da criança, a proteína, o intestino não vai estar preparado com as enzimas adequadas para digerir uma série de alimentos. Então, essa fase de transição do peito, do aleitamento materno, que é fundamental, e quanto mais tempo as mulheres conseguirem fazer a amamentação, vai ser importantíssimo. Melhor, né? Tanto na questão de dor, de cólica, quanto na questão das imunidades, né, da criança. A criança vai ser uma criança muito mais resistente. Mas quanto mais tempo conseguir manter o leite, menos sintomas abdominais a criança vai ter. Mas tem algumas situações que a mãe não consegue, por vários motivos, né? De trabalho, ou própria mãe que o leite seca, né? Entre aspas, que não consegue. Então tem que evitar e procurar o seu pediatra, porque vai ter prisão de ventre de acordo com a alimentação. Então tem chás indicados, a hora que associar as frutinhas, que tipo de papinha eu vou dar? Não vou dar papinha de maçã, eu vou dar uma papinha de mamão. É mudar a alimentação para que o intestino funcione melhor. Vamos ver mais um? Legal, vamos lá. O intestino preso afeta mais as mulheres do que os homens, foi o que você disse. Isso, foi logo no seu início, logo a primeira coisa. Nós começamos com isso porque é a mulherada mesmo que enche o consultório atrás disso. É uma reclamação constante. Constante, em casa, na família, em qualquer lugar que você vai, elas têm sempre essa dificuldade. Então, é estimular o quê? Ter horário para tentar utilizar o banheiro de forma adequada, se hidratar bastante e se atentar à alimentação. Agora, é engraçado, nossas avós usavam um termo, fulana é enfesada. Aí eu fiquei uma tusca, eu fui procurar na internet, um tempo atrás, que era enfesada, é cheio de fezes. Isso. Quer dizer, quando a gente não evacua, isso mexe com o humor da pessoa mesmo? Contamina mesmo? Totalmente, porque o intestino é um órgão regulatório, é fundamental. Então ele vai atingir vários dos seus sistemas. Se ele estiver funcionando de forma errada, vai te dar um mau humor, porque você vai ter cólica, você vai ficar irritada, você não vai trabalhar direito, então isso acaba alterando o humor da pessoa, além de outras alterações dos outros, por exemplo, a pele. A pessoa que tem um intestino regular, ele ajuda, e a pele é uma pele mais saudável, senão pode ter uma oleosidade que se acentua, forma acne, as espinhas no rosto. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso intestino funcionar. De preferência, alimentação e hidratação vai ser o fundamental. Não conseguiu? Aquilo que você sempre vê aqui, que a gente vê nos seus programas. Procura o médico, ele vai te orientar qual a medicação melhor a ser tomada, entendeu? De que forma você está se alimentando, porque às vezes a pessoa está achando que está comendo certo. Sim, está comendo tudo errado, não, né? Exatamente. Agora, tem gente que tem o hábito, porque acha assim, até aquele remedinho é natural. Então, se é natural, eu posso usar quando eu quiser. Não, mas... É verdade que o intestino acostuma a essa facilidade que esses remedinhos dão e ele fica mais preguiçoso? Isso é uma outra preocupação. O nosso intestino, o uso de medicações, existem algumas medicações que são feitas à base da ameixa, que são feitas de uma outra situação que a gente inicia. Agora, o remédio mesmo, para liberar o intestino, para soltar o intestino, essas medicações elas são osmóticas. O que é isso? Eles vão mexer com a hidratação, com a água do seu intestino. Entendeu? Então, ela vai alterar já a funcionabilidade. Aí, com o tempo, não é que a pessoa vai ficar dependente no sentido de dependência química, de vício, não é isso. Mas com o tempo, o seu intestino, que funcionava à base da hidratação e do alimento, ele começa a ter funcionamento só à base do remédio. E esse remédio vai causar problemas importantes, não dá para manter a pessoa para o resto da vida com essa medicação. E aí, na hora que você tira, você tem mais dificuldade em fazer o intestino né? regularizar e funcionar de acordo com os alimentos. A gente tem alguns alimentos aqui, evitar e consumir, estimular em maior quantidade. Vamos com o que a gente pode estimular antes? Vamos, melhor. As fibras boas, né? As fibras boas. As frutas. As frutas. Então, frutas, Kátia, o que funciona? Além da questão da fibra da fruta, é importante entender que cada fruta tem uma composição. E na sua composição tem fitoquímicos, tem enzimas. Então, você tem que procurar para cada momento diferente, né? A pessoa está com muita diarreia, você dá um tipo de fruta.
Porque não é toda a fruta que tem fibra que eu posso consumir, então, né? Porque a fruta tem muita fibra, qualquer uma delas. Mas aí a questão enzimática vai te ajudar a prender ou soltar o intestino. Por isso que a gente tem o mamão aqui. Isso, que mamão, ele ajuda a soltar. A papaina do mamão. A ameixa ajuda a soltar. A laranja é importantíssimo que o suco dela é a vitamina C e você vai se hidratar. E o da laranja importante é o bagaço da laranja. E tem gente que faz o suco, né? Isso, então assim, tem que chupar a laranja mesmo e comer o bagaço. Tem gente que não consegue comer. Aquelas garrafinhas. Isso, aí não vai adiantar. Então, essas frutas são as principais que a gente pede para a pessoa para estimular, tá? Aqui já está a água, né? Tá aqui para me ajudar, mas já está aqui. Vou pôr a minha para cá, vão achar que é errado. E aqui o que a gente trouxe, iogurte e leite fermentado, importante. Isso aqui a gente tem probióticos, né? Isso, Cátia. São duas situações, ó. O leite fermentado e iogurte natural, você já vai ter só a questão da fermentação, que vai ajudar no sentido de você poder fazer o intestino funcionar legal e regular com a fermentação. Aí, agora, existem os iogurtes que têm os probióticos associados. Nem todo iogurte tem probiótico, mas tem alguns que têm os probióticos. Então, os que têm os probióticos, para quem tem intestino preso, dar preferência para os que têm essa questão do probiótico. A gente tem boas bactérias no intestino, né? Quer dizer, esses probióticos, eles aumentam a proliferação das boas bactérias que matam as más bactérias, Isso, né? exatamente. Então, nosso corpo como um todo, nós somos colonizados por vírus, por bactérias que não vão dar doença. A doença é quando você tem uma infecção, você tem uma alteração desse equilíbrio. Então, no intestino a mesma coisa. Tem uma série de bactérias boas e que aí esses probióticos, exatamente, probiótico é o quê? Pró-bactéria. Vai estimular o crescimento, a proliferação de uma bactéria que vai ajudar o quê? A digerir e fazer uma formação de um bolo fecal melhor. Aqui a gente tem também, que é muito comum, algumas farinhas que se dizem que aí é para diferenciar, né? Então, aveia, e a chia aqui está em grão. Você amassa, transforma em farinha e pode colocar no suco, pode colocar na própria alimentação. Fica até um espessante, se você souber usar. Isso, um espessante que vai ajudar, diferente da farinha branca e do polvilho. Aí a gente já muda para o outro lado da mesa, né, Que Cátia? tem que evitar. Para mim, meu problema é esse. É, isso gente, aí. Gente, como eu adoro essa porcaria. Que final de Mulher, comendo biscoitos de polvilho. Acho televisão, você come um pacote. O que são 100 gramas. Exatamente. De polvilho é muito, gente, porque ele é leve, né? Exatamente. E ele também as crianças, muito, porque a farinha branca, o polvilho, o que ele vai fazer? Vai retirar muito água. Faz entendeu? sentido. Então ele vai ressecar, então a pessoa vai ficar muito mais ressecada. Então precisa tomar cuidado. E aí dá gases também, né? Isso, porque o que acontece? Quando você tem o intestino ressecado, você vai demorar para evacuar. Você vai fermentar mais aquelas fezes e você vai ter o quê? Aí a prisão de ventre é aqueles sintomas todos, né? Desconforto abdominal, gases, a pessoa se sente incomodada o tempo todo. Então, o polvilho e farinha branca precisa tomar cuidado. Aqui também. A gente não tem, mas o açúcar também estaria bem localizado aqui, né? Isso, exatamente. Também vai ajudar a batata, né? Que a gente acabou de falar da farinha, mas a batata também prende muito, então os carboidratos prendem muito. Então, quem tem prisão de ventre, evitar. A pessoa só come macarrão, só come arroz. Não adianta. Tem que comer, mas tem que trocar. Então, usar arroz integral, começar a usar de artifícios na alimentação, dietéticos, para que a pessoa não pare de se alimentar disso. Mas se é uma prisão de ventre contínua e sempre, se você regulariza, a pessoa vai melhorar. E das frutas, né, Cátia? É o que a gente falou, a goiaba, a maçã... Goiaba trava, né? Trava totalmente, por causa de fitoquímicos. Então a goiaba vai fazer essa questão osmótica e vai travar de vez. A banana eu trouxe no sentido de quando ela vai ficando mais madura, ela fica com excesso de tanino, que também vai prender o intestino das pessoas, assim como a maçã. Então são essas dicas que aí no consultório, a gente tem uma equipe nutricional, que a pessoa que tem uma coisa muito... Uma coisa é você ter uma prisão de ventre porque comeu errado. Ficou estressado. 2 dias, ficou estressado. Né? Agora tem uma série de pacientes que tem importante, entendeu? Que você vê que recorrem a medicações e tudo mais. Gente, medicação é o último caso. Muda a alimentação e outra. Atividade física, porque o caminhar estimula o funcionamento do intestino, Então né? hoje a gente tem pessoas estressadas, não se alimentam direito. Quando vão comer, acham que estão comendo adequadamente, mas não tiveram uma orientação ou ouviram que aquilo é bom ou não. Associado ao quê? O dia inteiro, sedentarismo, né? Trabalho o dia inteiro, aí não tem tempo, né? Dizem que não tem tempo para nada. E a gente pede, olha, não é para você ter uma atividade, é ser saudável, é sair do sedentarismo, né? Exatamente. Então, fazer uma caminhada, fazer algum tipo de atividade em casa, porque senão é sentar no sofá, aí trabalha o dia inteiro, chega no sofá, senta em casa, pega o polvilho, aí não vai funcionar. Né? Aí vai aparecer no consultório desesperado. Então, o início, o que é importante, é que a gente está falando de algo que tem um tratamento postural
e alimentar. Isso é muito legal. E que 90% do resultado vai depender só da gente. Exatamente, porque se você não se ajudar é difícil. Se começar a entrar com medicações, e a longo prazo é o que você falou, vai dando gases, aí você fica com fezes lá parada, prejudica o intestino, aí você vai fazer um exame no intestino, aquele intestino já está com uma mucosa ruim, pode aparecer uma lesão. Então você vê que a gente acaba produzindo uma situação de problema. Enquanto que se você prevenisse, que é sempre que você traz no seu programa, né, muito melhor, né? É melhorar nesse sentido. E, gente, começar desde as crianças, viu? Isso, exatamente. Porque as crianças, correta, o que acontece? Essa fase inicial é uma questão de maturidade, né? Crianças até lá 6 meses, 7 meses depois se formam. Aí depois vem uma fase que se não cuidar da alimentação, a criança vai preferir o que não vai ajudar. Tranqueira, né? Guloseimas, doce só, muita bala, isso tudo vai travar o intestino. Mas, sem dizer que hoje em dia as crianças são sedentárias. Então, exatamente. Gente, a gente corria sem parar. Hoje você chama para dar uma volta, fala... Bom, você já sabe, eu já trouxe até a pequena aqui, né? Meus filhos já vêm aqui, te adoram e sempre te mandam um beijo. Mas em casa você tem que regular isso daí. Tem que estimular. Exatamente. Tem que ter a brincadeira que nós sempre tivemos. Sim. Hoje o mundo é modernizado, tem o iPad, tem tudo que tem lá. Né? Mas se deixar, é o videogame sentado o dia inteiro, a criança. Não, você precisa parar e falar, vamos brincar, vai correr, vai fazer, então, vai na bicicleta. Vamos dar uma volta e arrasta, vai amarrado de início. Mas depois já pega o gosto, né? Porque senão não tem jeito, senão a criança vai crescer. E estimular também isso. Eu brinco de assim, as mães, se você para a criança levar um prato de fruta bonitinho, uma mexerica bem cortadinha, uma maçã bonitinha... Aquele cheirinho bom, então, né? Então, a criança vai comer. Agora, se toda vez você levar só o bolo, só o doce... Ou dar um pacote de biscoito, a criança isso, é mais fácil, né? Pega esse salgadinho aqui e vai lá. Não, gente, então é uma questão do hábito, porque a criança depois vai preferir isso. Ele vai preferir o suco de fruta natural do que se você der só uma caixinha. Então, existem essas facilidades, mas se a gente quer ter uma alimentação, uma vida saudável, precisa fazer isso. E é só não ter o suco de caixinha, nem o refrigerante em casa que não toma. Exatamente. Quando não tem, a gente não vai sair para comprar, né? Exatamente. Pronto, porque o suco de caixinha, hoje até a questão dos pediatras já estão proibindo pela quantidade de sódio. Então já grande, que é o conservante. Exatamente, né? São conservantes. Então tem que tomar cuidado com isso também para nossas crianças. Vamos ver mais um mito ou verdade? Quem sofre de prisão de ventre tem mais tendência a ter hemorroidas. Verdade. Verdade, então, né? É o que a gente falou. O intestino, você vê, nós estamos falando só de uma questão de alimentação, mas olha quantos problemas ele vai trazendo para outras situações. Fora os problemas indiretos, né? Exatamente. Então, a gente já falou da pele, já falou da pessoa ficar estressada. Então, agora também, por quê? A hemorroide, o que ela é? Ela é um vaso. Nosso organismo tem veia em todos os lugares. Tem no braço, tem na mão, tem no estômago. E lá na região anal também é cheia de vasos. A pessoa que tem intestino preso, ela vai demorar mais tempo para tentar evacuar, vai fazer mais esforço, vai acabar formando as hemorroidas. E aí que pode ter sangramento, as hemorroidas podem aumentar, tem pacientes que só cirurgia vai resolver. Então, procura resolver um problema, porque senão você vai trazer outros indiretos. E podia evitar, simplesmente uma atitude simples, né? Vamos ver mais um? O uso de laxantes causa dependência. Foi aquilo que você falou. Isso, a gente conversou. Isso é um mito no sentido de a pessoa ser uma dependente química ou ficar viciada. Você não precisa viver pro resto da vida com isso. Então, o laxante tem que ser usado de forma ponderada. E momentânea, né? Exatamente. Você usar por um período e estimular o quê? Vamos regularizar o seu intestino. Se for usar, dá preferência para laxantes que você disse. Tem pastas de ameixa, tem algumas outras situações. E você só vai usar esses osmóticos em casos extremos. Que aí a pessoa não está nem, mas é o momento inicial de você tratar para depois regularizar o intestino, porque senão vai trazer problemas a longo prazo. A Fernanda Moreira diz o seguinte: Afe Maria, olha. Essa a Fernanda está preocupada. Essa tá, chegou a ficar... assistiu ao programa agora e está assistindo. Tá mesmo. Chegou a ficar até 15 dias sem ir ao banheiro. Isso pode se tornar um câncer de intestino? Então, na medicina, o câncer, ele não é sozinho, né? Não vai ser só... Viu, Fernanda? Não precisa ficar desesperado, mas é o seguinte, 15 dias é muito tempo. A gente precisa iniciar, entender o seu intestino, estudar ele, fazer uma colonoscopia. Vai poder ter o câncer? Vai, no sentido de que você não está fazendo ele trabalhar adequadamente. E aí precisa ver se não vai ter, se você tem história familiar, se você tem algumas situações. Se fuma, né? Se fuma, então tem uma série de situações envolvidas. Então não é só questão de, pode ser que ela evacue uma vez por semana só e conseguir regulamentar isso, não vai virar câncer. Mas 15 dias é muito tempo, então precisa procurar o médico, fazer uma colonoscopia, entender sua história familiar para evitar de aparecer uma surpresa ruim dessa. Desagradável, né? Muito. Um beijo para você, Fernanda. Busque então a ajuda do médico, tá? Vamos ver mais uma? Léo,
Qual a diferença entre prebióticos e probióticos? Então, isso daí é uma questão muito comum, né? Então, assim, os probióticos, é o que você falou, é a questão de você já oferecer uma situação da bactéria, os pré-bióticos, onde você já tem algumas bactérias colocadas, e o pró, que é aquilo que vai estimular bactérias que você tem. O importante é você utilizar, se você tem prisão de ventre, com o seu médico, com a sua nutricionista, você utilizar um desses dois sistemas. Mas os dois é para o quê? Estimular o funcionamento do seu intestino. Através da proliferação das boas bactérias, isso, né? Exatamente. Beijo, Léo. Vamos ver mais um? Clara, todo iogurte tem probióticos ou preciso consumir os específicos? Legal. Clara, então isso é importante. Você consumindo iogurte já é legal. Porque o iogurte, só o próprio iogurte, a questão da fermentação, ele já vai estimular o intestino. Agora, alguns iogurtes não possuem os probióticos. Então, se você tem uma prisão de ventre importante, aí você utiliza o iogurte e o probiótico. Tem alguns pacientes que não têm prisão de ventre, muito pelo contrário. Então, você tem que pedir para que ele tome um iogurte sem o probiótico, só para deixar o intestino de uma forma regular. Agora, existem produtos que regularizam o intestino, né? Isso. Que tem uma quantidade certinha de probióticos que vão estimular a proliferação das boas bactérias. Então, tanto para quem está com diarreia, o intestino solto, ou ele muito preso, ele você regulariza, né? Porque quando você tem um quadro diarreico, que seria o oposto, você vai ter o quê? Muita perda e muita bactéria ruim que vai sobrando. Então, e você precisa, nutrientes, né? Então você precisa hidratar bastante essa pessoa, dar alimentações para começar a aprender e dar esses probióticos ou até os pré, no sentido do quê? De deixar o intestino novamente com as boas bactérias. Um beijo, viu, Clara? Mas veja direitinho no supermercado e veja a quantidade de probióticos. Isso, para ver, né? Então procurar o médico que ele vai anunciar e dizer, não, começa com esse, porque cada um tem um tipo, cada marca tem uma quantidade diferente. Senão você parte de um quadro preso e vira uma diarreia. Né? Já viu. Um beijo. Vamos ver mais uma. A Renata, é verdade que algumas fibras só ajudam o intestino a funcionar bem se tomarmos bastante água? Isso, perfeito. É o que você disse naquele momento. Então tem fibra? Tem. Legal, tem que consumir a fibra. Mas sem a água, isso pode virar o jogo ao contrário. Vira um cimento, né? Exatamente. Então a fibra está no sentido de você estimular o intestino, de formar o bolo fecal. Mas sem água não vai adiantar, tá bom? Vamos ver mais uma? Tem mais? Débora, descobri recentemente que tenho hipotireoidismo e sempre tive prisão de ventre. Isso pode ter alguma relação? Legal, Débora. Uma coisa importante a gente falar, e sim, isso sim. O hipotireoidismo, um dos sintomas da pessoa que tem a doença do hipotireoidismo é ter o intestino preso. Além de outras situações de sonolência, de fadiga. Então, o hipotireoidismo vai ter. Nesse sentido, a correção do hipotireoidismo é que vai ajudar a prisão de ventre. É mulher com hipotireoidismo. Então, já estamos associando um fator a mais. Né? Exatamente. Então, provavelmente vai ter que tomar uma medicação para corrigir o hipotireoidismo, acertar a questão dietética e vai voltar a funcionar o intestino normal. Mas tem relação total. Ou até outras disfunções hormonais também pode dar? Sim, sim. Qualquer tipo de disfunção. Isso, né? Qualquer tipo de disfunção hormonal que você está tendo, questão de ovulação, de menstruação, tem que procurar ou ginecologistas, no caso das mulheres, ou então o seu endócrino para regular o seu hormônio, porque senão vai trazer alteração intestinal. Isso vale para as meninas que estão entrando na adolescência, que vão menstruar. O primeiro período, as primeiras menstruações, mexe muito com o intestino. Com tudo, né? Exatamente. Vai ter por conta dessa questão hormonal de menstruação, de hipotireoidismo. Então, qualquer alteração da regulação, porque a gente está falando de intestino preso, é o quê? É um sintoma de uma série de situações. Então, tem uma pessoa que tem intestino preso simplesmente por uma questão alimentar. Mas tem uma série de doenças, hipotireoidismo, algumas outras alterações hormonais em que a prisão de ventre é um sintoma dela. Beijo, viu? Vamos ver mais uma? Mariane. Meu intestino sempre funcionou normalmente, porém de uns meses para cá estou tendo prisão de ventre. Tenho 55 anos, entrei na menopausa e sinto dores abdominais com frequência. O que pode ser isso? É exatamente isso. Você está entrando na menopausa, então a gente está tendo uma alteração hormonal na sua vida, né, como um todo, e vai levar à prisão de ventre. Então essas dores, essas cólicas é o quê? O intestino já não está funcionando igual, está ficando parado, o intestino parado vai ter cólica, então tem que tomar sintomáticos para essas cólicas, melhorar isso, melhorar a alimentação. Agora, a menopausa já é uma situação que aí vai depender do seu médico a questão de reposição hormonal ou não.
Tem que analisar direitinho. Né? Cada paciente tem a dose certa da medicação, tem umas que por questões de histórias familiares de câncer não pode tomar reposição, outras podem. Também não vai sair por aí tomando remédio no elevador da amiga. Né? Não, eu estou tomando esse aqui, ficou legal, meu intestino funciona bem. Então a reposição hormonal, a menopausa é algo preocupante também, que tem que ser um médico orientando. Né? E depois, não é fazer o início da reposição hormonal e nunca mais voltar no médico, né? Exatamente. Porque tem que ir readequando a cada época. Isso. Melhorei e não estou sentindo. Então, será que precisa continuar tomando hormônio? Porque o hormônio é isso, pode ter uma série de implicações, inclusive aparecimento de câncer. Então, a reposição hormonal é algo que tem que ser acompanhado pelo seu médico. Um beijo para você, viu, Mariane? Vamos ver mais uma? Fabiana, tenho colite intestinal. Essa doença tem a ver com prisão de ventre? Então, isso é uma doença, né, Fabiana, né? Então é importante. A colite é o quê? É o processo inflamatório do intestino. Então, a colite, um dos sintomas vai ser o quê? Ou diarreia, ou prisão de ventre, ou então, geralmente, esses pacientes são pacientes que têm alternância. Eles ficam períodos com o intestino preso, períodos com o intestino solto, com muita diarreia. Então, o que é importante? Tratar, diagnosticar corretamente a sua doença. Que tipo de colite é isso? Tem uma série de colites diferentes. A colonoscopia vai fazer o diagnóstico, a gente descobre exatamente qual que é a colite que essa paciente tem e hoje tem medicações para que isso seja tratado. Então é um sintoma frequente mesmo. Mas tem que buscar um tratamento efetivo. Não, com certeza, né? Porque aí vai viver normal, entendeu? Você está tomando a medicação correta, na dose adequada, vai ter aí passa para ser aquela coisa de vez em quando, né? Hoje comi errado, exagerei no biscoito. Até um termômetro para a gente saber quando a gente está abusando. Outra coisa, imagina viver com 15 dias sem evacuar. Não, gente, não dá. Outra com diarreia 30 dias, como é que a pessoa sobrevive assim? E não sobrevive, porque depois o corpo não absorve os nutrientes e aí, né? Exatamente. Aí começa a ter uma série de problemas desencadeados por conta disso, tá? Mas isso é tratar a colite. Não é à toa que tem muita gente que diz que o intestino da gente é o nosso segundo cérebro. Perfeito. E é verdade, né? É isso mesmo, porque a gente vai se alimentar. No que você se alimenta, você absorve alguns nutrientes. Vai ser pelo estômago, pelo intestino fino. Aí o intestino grosso vai fazer a parte da eliminação do que o quê? Do que não serve. As fezes é o que você não precisou. Se isso está desregulado, tanto a parte de absorção, a parte mais alta, o estômago com problema, ou o intestino fino com problema, e depois a parte onde vai eliminar o que não presta também não funcionar, você vai ter uma série de problemas secundários a isso, com certeza. Olha, converse sempre com o seu médico, mas siga a orientação, né, gente? Isso aqui não é que a gente nunca vai comer batata, mas tem gente que come batata todo dia. Isso. Biscoito de polvilho, tudo bem, é uma delícia. Não é todo dia que a gente vai comer. E aqui é só uma pequena relação de alimentos. E às vezes trocar, né, cara? Você vai fazer a batata, mas o que você está pondo junto com essa batata? Entendeu? É só o purê, verdura junto, né? Aqui é a questão assim, evitar num momento mais extremo. Não é para deixar de comer goiaba pro resto da vida. Sim. Mas não dá para a pessoa só comer goiaba e ter intestino preso. Então não adianta, é a orientação. Macarrão. Tem muita que é carboidrato, como se fosse a batata. Tem macarrão integral. O que você está servindo junto? Você fala, o macarrão tem o quê? Tem um chuchu ali, tem uma berinjela. Ou então faz um espinafre junto. Isso, no faz molho, espinafre. Né? Então é questão de você adequar nutricionalmente o que você está se alimentando. Esporadicamente, podemos, bem, né, comer o nosso biscoitinho, mas não dá para... Toda noite comer um saquinho de 100 gramas, né? Só lembrar, gente, quanto que é importante a gente conhecer o nosso próprio organismo. Exatamente. Às vezes, para mim, a beterraba não faz grande coisa, mas a maçã, Deus me livre. Isso, né? Que você disse é o grande importante. As pessoas entenderem o que é ter uma melhor adaptação. Para prisão de ventre, para diarreia, para obesidade, para quem precisa engordar. Tudo aquilo tem que entender o que a gente gosta, o que a gente precisa e chegar no meio termo. Nada é proibitivo desde que é adequadamente acertado. Desde que é equilibrado. Exatamente. Né? Olha, vou passar para vocês os contatos do Dr. Eduardo Greco, que é gastrocirurgião. O site é o www.clinicanomina, tudo junto, clinicanomina.com.br. Lá você tem os contatos telefônicos e se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, que é sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Beijo, eu que agradeço. Beijo nas Nicole meninas. E do Eric para você. Beijo para Nicole, para sua esposa e para o Eric também. Obrigado, Beijo, Kátia, obrigada. Você vê, não dá para brincar, não. O Eric